Estamos começando mais um podcast, programa Saúde e Movimento, aqui pela TV Galega Oficial. Estamos com uma convidada que vai gerar muito movimento para este programa, que é a Luísa Soares. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado. É empreendedora e também professora de dança. Luísa, obrigada por aceitar o convite, por participar do nosso programa que fala sobre saúde e sobre movimento. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, novata, né, nesse formato ao vivo, podcast, mas estou muito feliz, bem empolgada para o bate-papo que a gente vai ter hoje. Nós também estamos aqui bem empolgadíssimos, né, como eu disse, para gerar bastante movimento, já que você é professora de dança. A dança que envolve toda essa questão do movimento, não somente físico, né, corporal, mas interno, né, essa coisa da alma, né? Sim. Então eu gostaria que você, primeiramente, conversasse com o nosso público, compartilhasse comigo, né, conosco, um pouquinho dessa tua história da dança. Da onde surgiu a vontade ou quando você percebeu esse teu talento para a dança? Então, eu comecei a dançar com uns 13 anos, mais ou menos. E eu vi as minhas amigas na aula de educação física treinando uns passos de dança, assim. E aí eu perguntei para elas, o que vocês estão fazendo? A gente faz dança e era no projeto da Pro Família, que tem em Blumenau, né? São aulas gratuitas que tem em todos os bairros, eu acho que ainda existe esse programa. E foi ali que eu comecei, fui com as minhas amigas, né? E dali eu não saí mais, eu realmente... Antes eu praticava esporte, fazia handebol, mas não me encontrava super, assim, eu fazia... Que eu sempre fui, assim, de fazer aulas extras na escola, assim. E aí, quando eu achei a dança, foi dali que eu não saí mais. Nunca mais voltei para nenhum outro esporte e segui ali adiante, sabe? Sim, nessa época tu tinhas quantos anos? 13. 13. Olha só, você já era aí uma adolescente, né? Sim, pré-adolescente. Mas como é importante, porque hoje você é uma professora de dança, nós vamos falar um pouquinho mais, né, depois do teu espaço, a gente entender esse gosto pela dança ou pelo esporte, ou às vezes alguma vocação que a criança, adolescente já tem ali, né, desde pequenininho. Porque, inclusive, você tem, né, alunos que são, né, menores, crianças, vamos falar mais adiante também. Mas olha só, né, lá atrás, quando você tinha 13 anos, surgiu esse teu interesse. E aí, a partir de então, tu começou a se aperfeiçoar, tu começou a estudar. Quando que tu começou a perceber que não era só um gosto pela dança? Eu gosto de dançar para me divertir. Quando que você percebeu que era algo além disso? Então, é bem engraçado porque no meu primeiro ano de dança mesmo, um dia eu fui pegar ônibus voltando para casa, assim, eu sempre ia e voltava para dança sozinha, já dava um jeito de ir. Sim. E aí eu tava no ponto de ônibus com a minha professora, né, da época. E aí eu perguntei para ela, assim, já naquela época, o que que eu faço para ser professora de dança? Assim, é uma coisa que já surgiu em mim desde o início, sabe? E ela falou, tem que estudar muito, assim, realmente tem que estudar, tem que continuar fazendo aula. E ela comentou até, né, de fazer futuramente uma graduação. E foi, assim, a resposta que ela me deu foi o que ficou na minha cabeça para sempre, assim, precisa estudar, sabe? E aí eu até comecei relativamente tarde, né? Muita gente acredita que, para ser um talento, para realmente poder ir além, tem que começar cedo, né? Tem alunos que começam com 5 anos, como a Mayara falou. E não, eu comecei com 13, comecei adolescente, mas dali eu nunca parei, sabe? Eu, daquele projeto, fui buscar mais aulas, continuei fazendo, né? Conheci vários outros professores, e o meu primeiro... Ali não era hip hop ainda, né? O que eu danço hoje é principalmente ali nas vertentes de danças urbanas. E o meu primeiro professor de hip hop começou a trazer, assim, professores de fora, né? Fazer workshops, e dali eu comecei a viajar para outras cidades e sempre fui buscando, assim. Então, eu sempre tive na minha cabeça de ser professora, era meu sonho. E foi assim, nessa pergunta, dessa conversa com a minha professora, que eu parti e não parei mais, sabe? Eu fui. Continua estudando, né? Continua dançando e estudando. O que é dança, Luísa? Você falou que você é professora hoje, né, de danças urbanas. Mas o que é a dança? Pra mim, o que é a dança? Gente, primeira coisa, assim, a dança, ela é de fato que nem vocês lançaram ali, vamos falar sobre o universo da dança, ela é um universo único. E eu acho que é isso que conquista tanto as pessoas que praticam, assim, porque é muito comum, que nem aconteceu comigo, de comecei com 13 anos e eu não parei mais até hoje, né? Resolvi trabalhar com dança, então minha vida virou dança. É um universo único.
Então, você faz amizades, você conhece pessoas novas o tempo inteiro. Eu, nesse universo, sempre fui além, né? A gente viaja para festivais de dança, a gente tem grupos, a gente sempre vive, assim, realmente muitas pessoas. Eu acho que, além da dança, esse universo do social, do estar, é uma das principais coisas. E a dança é algo que mexe com a alma, sabe? O bailarino mais verdadeiro nem é aquele que vai ter a maior técnica, mas o que entrega realmente uma expressão, algo que vem de dentro, né? Então, para mim, a dança é a minha vida, basicamente, né? E é essa emoção, sabe? A emoção de estar em grupo, a emoção de dançar, a emoção de subir ao palco, aquele frio na barriga, Sim. aquele nervosismo. É uma grande paixão e não é difícil você agarrar essa paixão na primeira aula, sabe? Realmente é algo que conquista o coração e você vai ficando, independente se for profissional ou não, né? Se você se tornar um bailarino profissional, uma professora, empreender. Tem diversos amigos que trabalham, são médicos e começaram a dançar criança e dançam até hoje. Então, a gente vai realmente ficando, sabe? Com certeza, a pessoa que dança, não necessariamente ela precisa ser um profissional da dança, né? A dança pode ser tanto um estilo de vida, como você disse, né? Esse universo onde você dança com a alma, onde você expressa as suas emoções, quanto um lazer, um hobby, até uma atividade física, né? O que uma pessoa precisa para dançar? Querer. Porque às vezes a gente tem medo, né, de começar. Será que eu vou dançar bem? Será? E nada disso envergonha, e nada disso tem a ver com a dança, porque dançar, todo mundo já dança, sabe? A gente dança naturalmente, é o primeiro movimento do ser humano, a gente já, né, dentro da barriga da nossa mãe já existe um ritmo, então a gente dança naturalmente. Então, é realmente, quero aprender a dançar de outras formas, aprender técnicas, é querer, é vir, né, sem ter medo do erro. E o primeiro passo é tentar, sabe? Porque não, principalmente assim, a dança que eu acredito, não existe o certo ou errado, sabe? Existe a sua forma de dançar, a sua forma de fazer. Sim. E o primeiro passo é buscar, né? Se você quer, um grupo de dança, quero fazer uma aula, ou quero só me divertir, é realmente tentar a primeira vez para começar. Te perguntei isso, porque muitas pessoas falam, eu não sei dançar. A pessoa que dança é porque já nasceu com esse dom, com esse talento. E, na verdade, é bem isso como você falou. Eu sou leiga, não sou professora de dança, mas eu acredito muito nisso, que cada pessoa tem o seu ritmo. Cada pessoa vai poder... Porque se é um movimento onde você expressa, né, as tuas emoções, onde faz sentido para você, não existe mesmo certo e errado. Às vezes a gente tá dançando, vamos lá, né? Nós, mulheres, estamos dançando, limpando a casa, lavando uma louça. Estamos dançando quando a gente está comemorando alguma coisa, né? Estamos dançando porque estamos fazendo alguma apresentação. Então, a dança, inclusive esse movimento dos corpos, né? Ele tá presente no dia a dia, na nossa vida. A gente tá dançando, às vezes, até quando tá ali no carro, dirigindo e tá batendo a mão ali no volante. Querendo ou não, é um movimento de dança, né? Hoje, atualmente, porque no mundo que nós vivemos, a gente sempre tem, né, muita evolução, muita mudança, muita transformação. Inclusive, o nosso programa passou recentemente por uma transformação também. Hoje, atualmente, existem quantos ritmos ou quantas categorias de dança? Não sei exatamente como se pronuncia. Eu não tenho como enumerar para ti, mas hoje, por exemplo, na minha escola, a gente tem as danças urbanas, e dentro das danças urbanas existem várias outras vertentes, né? Tanto que é um nome guarda-chuva, então a gente vai ter o hip hop, os femme-styles, o dancehall, o house, o pop. Então, dentro de dança urbana, da dança de rua, que a maioria conhece, ainda existem outros estilos, para ter ideia, né? A dança de salão também é um termo guarda-chuva, vai entrar todas as outras vertentes. Então, realmente são muitos, né? E eu acho que o que mais vem evoluindo é os estereótipos que tinha para a dança. O corpo perfeito, a técnica perfeita, só essa pessoa ideal vai conseguir fazer. E eu acho que isso a gente vem quebrando muito. Até nos estilos mais clássicos, por exemplo, já não tem mais essa... uma bailarina precisa ser assim, assim, assado.
Eu acho que hoje o estilo que você quiser dançar, a forma que você quiser se desenvolver, tem espaço, independente de quem você é no mundo, sabe? Eu acho que essa é uma das principais evoluções que eu tenho percebido. E a dança em si realmente não tem nem como falar para vocês agora quantos estilos existem, até porque entra nos países, né, nos Sim. estilos populares, enfim, então realmente existe dança desde que existe o mundo, né? E tudo isso faz parte. É como você mencionou, né? Os bebezinhos já dentro da barriga Sim. da mãe já tem os movimentos ali, já dançam, inclusive. E depois que nascem também. A gente já vê o próprio ritmozinho ali do bebê, né? Se mexendo, dançando. Isso é muito gostoso de perceber que a dança, ela já tá presente na nossa Sim. vida lá, né? Desde que a gente é bebezinho, como a gente comentou aqui. E que às vezes, justamente por isso, por essa questão de padrões, por questão de vergonha, dos julgamentos, a gente vai perdendo, né, essa expressão, a gente vai perdendo essa vontade de querer dançar, com medo do que os outros vão falar, ou com medo de não conseguir fazer algum movimento, e aí se decepcionar e frustrar. E eu penso que muito dessa prática, né, do dançar, vai muito do se permitir, experimentar, errar, ou aprender, enfim, ressignificar essa história que a gente tem com a dança mesmo, né? Eu acho que, no geral, as pessoas veem muito a dança como algo inalcançável, justamente por isso que eu falei antes, né? Por ter uma imagem de um padrão do bonito, do estético, do maravilhoso. Sim. E aí a gente vê o resultado, claro, e não imagina como a gente pode chegar lá, né? Então, às vezes até, digamos, um grupo mais iniciante, né? Mesmo assim, a pessoa olha aquele grupo e faz, nossa, como que eles fizeram isso? E aí, ali dentro de todos os grupos, a gente vai ter os grupos que estão começando agora, os grupos mais avançados, os grupos profissionais. E tudo é possível desde que você saiba onde você quer chegar, de que forma você quer chegar. Hoje mesmo a gente estava com uma caixinha de perguntas no nosso Instagram falando, né, o que que um bailarino ideal precisa? E aí o pessoal foi falando, força de vontade, disposição, compromisso. Então, dançar bem não é o pré-requisito. Sim. É o começar e saber o que você está fazendo com aquilo na sua vida, se é a sua prioridade ou estou aqui mais para realmente o hobby de dia a dia. Então, é Sim. isso que vai acabar variando, sabe? O que que torna uma pessoa, assim, que ela é aluna, né, por exemplo, para ela ser um bailarino? Qual que é a diferença de alguém, né, de alguém iniciante que está começando a aprender para se tornar mesmo um bailarino? Então, a partir do momento que entra ali vou falar mais assim no termo da minha escola de dança, você já se torna um bailarino, você já faz parte das aulas, você já está dançando. E aí, claro, vem o lado, quero me profissionalizar. Então, você vai estudar mais e vai buscar, né? Eu tenho amigos que têm interesse mais em dançar com artistas, por exemplo. Então, a linha de estudo dele vai voltar para aquilo, assim, vou fazer mais aulas, vou viajar mais, às vezes, para locais mais centrais, onde as oportunidades estão mais palpáveis para dançar com artistas. Eu quero ser professora, é outra linha, sabe? Às vezes, até às vezes a gente acha, eu não posso ser professora porque eu não tenho aquele nível técnico que eu vi tal pessoa fazer. Mas são coisas diferentes. Às vezes o melhor bailarino não vai ser o melhor professor, ou o melhor professor não vai ser o melhor bailarino. Sim. E tem coreógrafo, tem direção, tem vários sentidos, assim, né? E, como eu falei, não é se tornar um bailarino. Bailarino você já é realmente onde você quer chegar. E quanto mais longe você quiser ir, mais vai demandar dedicação, priorização, assim como qualquer outro esporte, outra coisa na vida. Assim, eu quero ser um atleta profissional. Então, com certeza, aquilo vai demandar mais tempo da sua vida, mais aulas, mais estudo, né? Então, basicamente, é isso. Bailarinos, quem quiser ser, você pode ser, né? A nossa escola produz espetáculos, participa de até trabalhos extras, a gente atende, vamos dizer, recentemente, um dos nossos professores coreografou um grupo de dança para dançar em um casamento. Então, foi uma atuação profissional, porque eles foram contratados, né, para ser bailarinos lá. Entendeu? Então, a gente tem a nossa linha mais profissional na Station, bailarinos que estudam mais, e a gente acaba levando para esses trabalhos. Assim como a gente tem as aulas regulares, daí a galera que está mais dançando pelo seu cotidiano, e o pessoal que começa a passar para os grupos que vão para a competição. E aí entra aquilo, dos bailarinos que têm aquela determinação, aquela disposição de ir além. Daí vai
trocando, assim, da aula iniciante regular para esses projetos extras, sabe? Sim, você comentou um pouquinho sobre a questão ali das danças urbanas, né? O que fez a Luísa ir por esse caminho, já que você acabou de exemplificar que existem várias opções Sim. e possibilidades, né, dentro da dança, inclusive como bailarino, como professor, né, como diretor artístico, digamos assim. O que fez a Luísa se apaixonar, então, por esse estilo de dança, popularmente, como você mencionou, conhecido como dança de rua? Assim, foi aonde a vida foi me levando, né? Eu, quando comecei ali na Pro Família, já era um estilo bem variado. A gente via um pouco de jazz, um pouco do street dance, que falava mais na época. E dali eu acabei, por causa de uma outra amiga, conhecendo uma aula que era especificamente disso, daí de hip hop, danças urbanas. E ali foi ficando, assim, mas eu acredito que mesmo depois tendo mais experiências, a forma de dançar, as músicas, a energia, a forma que a gente leva esse universo da dança, foi uma identificação, sabe? Existem várias outras danças que têm toda essa liberdade, mas eu vejo muito as danças urbanas como um lugar que realmente o seu corpo é o corpo certo, sabe? A sua forma de dançar é a forma certa. Claro, tem técnicas, tem as formas certas de executar, tudo, mas é muito individual também a sua forma de se expressar, sabe? Então, acho que são as coisas mais mágicas e que eu realmente gosto nessa parte de danças urbanas. Sim, e a gente comentou aqui sobre o dançar já desde pequenininho. Você também comentou que você tem alunos a partir de 5 anos. Sim. Então, hoje, né, no teu espaço, você atende ou você tem alunos de que idade até qual idade máxima? Por exemplo, o aluno mais velho aí tem quantos anos? Então, realmente, a nossa turma hoje mais novinha começa com 5. A gente tem um projeto de futuramente estar começando com 3, porque a gente vê mais comum baby class, né? Começar com 3 ali na parte do balé. E o meu sonho é abrir uma turma de 3 a 4 anos ali para estar pegando crianças mais novas. Mas por enquanto a nossa turma mais novinha é de 5 a 8. E aí o adulto é muito variável, assim, as nossas alunas talvez chegam ali a uns 40 anos hoje, né? Mas também não tem limite de idade, sabe? Só realmente o comum, mais comum é chegar ali nos 30 e poucos, 40, nas nossas turmas. Sim, muito bacana. E hoje você tem quantos alunos ou quantas turmas, né, nessa variedade aí de idade? Sim. A Station está hoje com 250 alunos, mais ou menos. A nossa maior faixa etária é entre 8 e 15 anos, né? A nossa turma mais lotada, por exemplo, a galera tem de 9 a 12. Então, é uma idade realmente que gosta muito desse estilo, que entra, vai experimentar o fica de cara, assim. E vai ali, o volume maior vai até uns 15, mas a gente tem bastante turmas adultas também. A gente tem no total 22 turmas apresentando no nosso espetáculo de final de ano. Esse ano. Vamos falar um pouquinho sobre esse espetáculo também na Vamos. segunda parte aqui do nosso programa. E hoje, além desses alunos, dessas turmas que você tem também outros profissionais, né? Que Sim. fazem parte, então, da Station. Hoje, quantos professores você tem junto contigo fazendo esse trabalho da dança? Eu tenho 12 professores na Station. A gente tem... A nossa escola, ela iniciou ano passado e a gente começou de cara, assim, com 2 salas. Então, é bastante, pensando no mercado hoje aqui em Blumenau. Então, já demandou, assim, bastante turma. E a gente atende, além das aulas na própria Station, a gente atende algumas escolas externas. Então, a gente tem realmente um grande volume de turmas e, com isso, acabou gerando ali todo esse volume de profissionais também. E são 12. Muito bacana para você que está nos assistindo ou está nos ouvindo, né? Compreender quantos profissionais nós temos, né? Pelo menos aqui na Station, que são voltados justamente para esse movimento da dança. E aí, se você que está assistindo tem vontade de dançar, ou se você tem um filho ou uma filha que gosta, né, da dança, fica a dica aí do nosso programa para você trazer esse movimento que expressa as emoções e fala com a alma, igual nós estamos aqui conversando com a Luísa. Luísa, vamos falar um pouquinho da Station, então. Sim. Quando que começou essa tua história? Porque a gente tá falando aqui do movimento da dança, do quanto que isso é gostoso. A gente tá aqui até meio que se balançando, já né? estão dançando, né? Que parece que já traz essa animação. Mas a gente sabe que existe um outro universo, além do universo da dança, que é o universo do empreendedorismo, né? Você é uma mulher jovem,
né, talentosa, que é uma professora de dança, mas também é uma empreendedora. Acabou de falar, né, sobre a questão ali do Station. Eu gostaria que você compartilhasse como que foi esse teu início, assim, de montar uma escola, né, quais os desafios que você encontrou ou ainda encontra, para que a gente possa entender também esse outro lado do universo. Então, antes de abrir a Station, eu pouco me imaginava como, né, uma empreendedora, diretora de escola. Até demorei um tempo para me acostumar a me chamar assim, sabe? Como a diretora da escola, como a empreendedora. Mas aconteceu um pouco naturalmente e um pouco por uma necessidade, sabe? O meu sonho sempre foi ser professora, então eu trabalhava em muitas escolas. Até antes de abrir a Station, eu fiz um curso, assim, daí para minha professora eu falei, imagina daqui uns 5 anos, isso foi 3 meses antes de eu abrir a Station. Eu falei, não, daqui uns 5 anos eu vou realizar, né, isso, ou mais até. Não era algo que eu me via tão recente, sabe? Mas aí veio a situação da pandemia, né? E eu me vi em vários lugares em que eu queria resolver a minha situação como profissional, até porque eu já empreendia, né? Eu não me enxergava tanto assim, pois eu não tinha o meu próprio negócio físico, mas eu já dava aula em diversos locais onde eu tinha que buscar mais alunos. Sempre foi assim, para eu receber mais profissionalmente, eu precisava ter mais alunos. Então, sempre eu fiz o meu próprio marketing, ir atrás de alunos, crescer turma, fazer isso, fazer aquilo, até buscar oportunidades para eu dar mais aulas, sabe? E aí, quando aconteceu ali 2020, eu tinha recém voltado de uma viagem de estudos, eu estava muito empolgada, muito motivada, e passou 2 meses e começou a questão da pandemia. E aí foi muito, assim, tive que agir muito rápido, né, para realmente manter as turmas, até porque, né, dependia daquilo ainda. E aí foram acontecendo várias coisas juntos, assim, de eu precisar de uma sala bacana para que tivesse janelas, né, que a gente não podia dançar com um ambiente mais fechado, Sim. ou que eu dava aula em escolas de fundamental e as escolas foi o que mais demorou para retornar, né? Elas não podiam voltar. As academias foram voltando e eu ainda não podia voltar. E aí aquilo foi me incomodando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Até que me incomodou tanto que eu pensei, por que não? Vou dar uma procuradinha. E aí eu procurei algumas salas, né? E aí eu vi uma sala que, inclusive, antigamente era uma escola de dança, então ela tinha tinha espelho já, tinha recepção. Deu, olha que interessante. Mas não bateu, sabe? E isso pensei, mas, né, sem pressa, só tô realmente matando minha curiosidade, até que eu achei a sala onde a Station é hoje. E era um galpão vazio, sem nada. Eu ia ter que construir do zero. Só que eu cheguei lá e aquilo foi tão forte pra mim. E a Dona Célia, que é a proprietária local, ela buscava por algo com movimento. Então, ela buscava alguém assim e eu buscava um espaço como o dela. E aí a gente se achou e aí eu pensei, então eu vou. Então, né, tive muito suporte, né, da minha família, tudo, e ali eu comecei. Mas eu realmente, antes disso, eu não me via. Foi algo assim, um comichão, um negócio que foi me incomodando. E aí eu fiz. Assim, eu não tinha um planejamento. Aquele negócio assim, montei um plano de negócio, tinha tudo pronto. Estava me sentindo preparada. Às vezes a gente espera, né? Não, quando eu estiver preparada, eu vou fazer. Sim. Sim, não tava. Né? Foi algo que aconteceu. E aí eu fui. E a gente construiu o Station, assim, de dezembro, janeiro, fevereiro, abril. Foi tipo obra Muito um rápido. mês. Fiz a galera trabalhar e a gente construiu tudo com a mão, assim. Meus amigos são os professores também. A gente tava lá, pintou, minha família pintou, meu pai construiu pallet e não sei o quê, assim, todo mundo... Só as coisas que realmente não dava para ser, né? Tinha que ser um profissional ali para fazer, a gente chamou. O que deu para fazer a gente mesmo, a gente fez. E aí abrimos, em fevereiro de 2021. Ano passado. E para quem não sabe, onde fica localizado a Station? A Station fica localizada na Almirante Tamandaré, quase em frente ao batalhão da Polícia Militar, no posto Zimmer, na estação Zimmer. Né? Ali a gente tem um conjunto com vários comércios, né? E na parte superior fica a Station. Então é um lugar super bem localizado, isso que bateu, sabe? Eu realmente não pretendia, tinha um negócio me chamando para fazer. E quando eu
parei ali, era tudo perfeito. O ambiente era legal, um lugar onde os pais podiam estacionar, pegar, deixar os filhos e ir embora e tudo mais. A sala era grande, e aí eu consegui fazer 2 salas, nem imaginava. Pensei, vou abrir uma sala. Sim, eu realmente não imaginei que seria tão grande quanto a Station é hoje. Nem de proporções da escola em si, nem de alunos, porque foi uma marca construída totalmente do zero. Por mais que eu já dava aulas antes, por causa da pandemia, muitas turmas eu construí do zero também, sabe? Então, realmente foi algo do zero e que aconteceu, sabe? No primeiro ano a gente já fechou com 100 e poucos alunos. Esse ano a gente está agora na metade do ano com 250, mais ou menos. E indo. E seguindo. Qual que é o horário de funcionamento? Qual o horário que você atende? As turmas têm horário marcado? Ou se a pessoa quiser tirar alguma informação, perguntar, pode chegar diretamente no local que vai estar aberto? A gente tem turmas com horários específicos. A nossa recepção fica aberta de segunda a sexta, das 2h30 da tarde às 8h30 da noite, né? E a gente tem atendimento presencial e online nesse horário. E as turmas até acabam passando desse horário, né? Que nem a minha turma, o Grupo 10 agora está tendo aula, né? Deixei eles lá na mão do professor Vinotti, treinando, fazendo, e vim para cá. Mas eles têm aula até às 10. Então, a gente tem aula que vai até 10, turmas que vai até 10h30, turmas que são de manhã, turmas que são no sábado. E a secretaria, o administrativo, fica ali mais na parte da tarde. E aí, turmas variam. Qual é o dia do infantil, qual é o dia do kids, qual é o dia do adulto. Sim. Daí, são horários específicos. Sim. O bate-papo tá ótimo. A gente já tá finalizando a primeira parte aqui do nosso programa. Passa muito rapidinho, Passa rápido. Principalmente quando a gente fala sobre algo que a gente ama, né? Sim. Mas nós já vamos voltar. Então, enquanto isso, eu quero deixar uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Falamos um pouquinho aqui sobre a dança. A Luísa trouxe alguns conceitos, né, sobre o que é a dança e que a dança é algo que gera muito movimento e faz muito bem. Mas eu vou perguntar para ela, depois que a gente voltar do intervalo comercial, quais são os benefícios da dança para a nossa saúde. Por isso, eu quero te convidar a ficar conosco. Vai lá, toma uma aguinha, vai no banheiro e volta que já já nós estamos de volta. É imperdível. Promoção Duca Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Duca Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro, Blumenau. Duca Móveis. Você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias.
Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Bom Motor, as melhores bombas e motores, presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID de combate a incêndio, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor, soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. A maior festa alemã das Américas está de volta com tudo que você está há 2 anos esperando. Os melhores chopes, gastronomia típica, música alemã e muita diversão. Garanta já o seu ingresso pela internet. oktoberfestblumenau.com.br. Oktoberfest 2022. Vem matar à vontade. Prefeitura de Blumenau. Beba com moderação. Voltamos e vamos continuar o nosso bate-papo com a convidada de hoje, que é a Luísa Soares, é empreendedora e professora de dança. E antes do nosso intervalo comercial, comentei com vocês que a Luísa iria explicar um pouquinho sobre os benefícios da dança para a nossa saúde. Fazendo jus ao nome do nosso programa, né, que é Saúde e Movimento, a dança traz esse movimento que nós já comentamos na primeira parte do programa. E agora, Luísa, eu gostaria que você falasse dos benefícios da saúde. Por que dançar faz tão bem? Eu vejo a dança como uma das atividades mais completas que tem, porque quando a gente pratica, a gente está se movimentando, então está trazendo, por exemplo, gasto calórico, está trazendo questões de coordenação motora, de ritmo, da parte da mente, da parte do emocional, então trabalha tudo, sabe? E a partir do momento que a gente começa a aprender a dançar, a gente começa a entender mais o nosso corpo, a gente começa a entender mais a nossa mente, então é algo que vem do interior, sabe? Então, além de a gente estar se movimentando, estar trabalhando todo o corpo físico, não tem como trabalhar tudo isso sem estar trabalhando internamente também. Então, eu vejo a dança realmente que engloba tudo. E, claro, né, a gente tem que sempre lembrar que em qualquer esporte, né, o esporte traz os benefícios, mas às vezes quando a gente vai indo lá pro lado profissional, a gente explora o corpo um pouco além. Então, a gente tem que cuidar ainda mais da nossa saúde, além de estar dançando. E tem esses dois lados, assim, né? Quanto mais a gente quiser ir pro lado do esporte de alto rendimento, a gente tem que passar a cuidar do corpo além da dança, né? Então, hoje não tem como você ser um bailarino profissional sem juntos, estar fazendo uma academia, sem juntos, estar cuidando da sua mente, sabe? Então, tem esse lado que a gente precisa sempre lembrar. É o meu esporte de lazer. Aí já é outro lado do mundo da dança, que realmente vai vir pro gasto calórico, pro movimento, pro lazer, né? E, de qualquer forma, eu vejo como é das atividades que mais vai trazer benefícios, e principalmente para a criança, por exemplo, que começa a se movimentar, que está desenvolvendo o psicomotor, que está desenvolvendo o ritmo. Então, é uma atividade muito completa, porque ela vai perder a vergonha, né? Vai começar a trabalhar o desinibir, vai fazer amizades. Então, é inúmero, assim, os benefícios que a dança traz para a nossa vida. Sim, principalmente, você falou bastante sobre essa questão interna, quando a gente fala sobre autoestima, né?
quando você começa a olhar para o seu corpo, entender quais movimentos eu consigo fazer, quais movimentos o meu corpo ele tem alguma limitação, aonde que eu sinto algum desconforto, alguma dor. Sim. Falo por experiência própria, porque alguns anos atrás eu também fiz algumas aulas de fit dance. Algo que eu nunca tinha feito, né? E inclusive julgava, né? Achava assim, ai meu Deus, vou dançar, dependendo da letra da música e tudo mais. E decidi experimentar, fiz, né? Adorei. E eu percebi justamente isso que você falou. Perceber quais movimentos o meu corpo faz, entender como funciona o corpo. E às vezes você tá tão limitado ali, rígido, e não percebe que o teu corpo é uma forma realmente de expressão dos teus sentimentos, das tuas emoções e da tua alma, como a gente falou. Como a dança tem todo esse universo que nós falamos, né, sobre os benefícios da saúde, esse universo, né, do lado do empreendedorismo, também tem essa parte que você comentou brevemente no nosso primeiro bloco, sobre a questão de uma direção artística, sobre espetáculo, sobre competição. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse lado. Como que é participar de uma competição de dança, de uma batalha? Eu sei que recentemente você teve, né, um evento que foi aqui em Blumenau, né, na Rivagem, onde tiveram vários grupos se apresentando. Eu fui lá assistir, prestigiar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, vou falar por ordem, então, porque realmente cada pedacinho disso é um lugar específico desse universo, sabe? Então, hoje eu tenho alguns grupos específicos que vão para competições, por exemplo, né? Não são todas as turmas da Station que participam desse processo hoje, porque a gente vai... o aluno demonstrou interesse, né? Porque, que nem eu falei agora há pouco sobre a saúde. Não adianta, às vezes, a pessoa não tem tanto interesse, não tem tanta disposição emocional para ir para um lado mais de competição, que envolve, né, o psicológico, o ganhar e o perder, os preparativos, a pressão. Então, realmente, as pessoas que demonstram esse interesse de treinar mais, de estar mais disposto a esse lugar, vão passando para outros grupos, sabe? E aí a gente vai para competições. Eu acredito que a maioria das pessoas que dançam tem essa vontade, porque um nervosismo extra, e o nervosismo é bom pra gente quando a gente dança, sabe? A gente gosta de estar lá numa sensação diferente, em um novo desafio. Eu acho que é muito isso que a dança traz também, essa vontade de estar dançando, são os desafios, porque a gente vai desafiando o nosso corpo. Até recentemente estava tirando uma dúvida, assim, mas eu não vou conseguir, vai ser difícil. Os primeiros passos sempre é difícil. Quando a gente passa dos primeiros, o segundo também porque a gente vai se desafiando e vai se colocando cada vez mais, vai aprendendo novas coisas. Se não for desafiante, não é novidade e o seu corpo já sabe fazer. E aí a competição vai entrando para esses novos lugares, sabe? Então a gente, esse ano com o Alfa Companhia de Dança, por exemplo, a gente foi pro FH2, que é um festival internacional de hip hop em Curitiba, e foi também com a categoria Júnior pro Festival de Dança de Joinville. Esse grupo, eu e a professora Alice coordenamos, né? E eles são de 8 a 10 anos foram para Joinville, e de 9 até uns 13, 14 foram para Curitiba. E eles, assim, elas amam, né? Esse grupo a gente tem só meninas hoje. Elas amam, elas querem ir de novo, os treinos são pesados, mas é isso que elas querem. Então, são alunas, assim, que estão ali para esse desafio. E, às vezes, acontece desse processo, não se identificou tanto, acaba saindo. Porque é 2 lugares bem diferentes. Eu prefiro realmente dançar só para apresentar final de ano. Que aí entra esse festival que você falou. Esse ano a gente teve, pela primeira vez, o Station Fever, que foi um evento totalmente inovador, que eu e minha equipe, a gente veio planejando desde o ano passado, que a gente queria trazer um evento diferente para metade do ano, que a gente tem o nosso espetáculo já tradicional final de ano, e na metade de ano a gente queria trazer algo novo, porque no ano anterior a gente fez vídeos de 1 minuto e a gente queria sair do vídeo e ir pro palco de novo. E aí a gente trouxe o Station Fever, que foi um festival de dança com 2 momentos, 2 em 1, né? A gente fez um momento do festival de dança infantil e eu nunca, assim, eu sou suspeita a falar, né? que né? Foi uma direção nossa, mas foi um festival de dança infantil que foi incrível, a gente entreteu as pessoas, não foi realmente só
Que bonitinhos, são pequenininhos, são adolescentes, são crianças. Foi um evento que entreteu as pessoas, né? Eu e o Matheus Vinotti, que é professor na Esteja, a gente fez a principal direção e a gente trouxe, assim, uma brincadeira de talk show entre as apresentações. E aí a gente foi fazendo brincadeiras com os alunos para eles adivinharem o nosso espetáculo de final de ano. Então, além de eles apresentarem, eles iam participando de um game, assim, sabe? E o pessoal do público, todo mundo interagindo, querendo adivinhar também. Então, foi muito legal. A gente teve 16 apresentações de 5 a 16 anos, que foi o infantil e o teen, assim, as turmas, né? E convidados de fora, que também foi algo diferente pra gente, que no final do ano realmente é só os alunos da Station. E aí agora na metade do ano a gente traz nossos amigos de outras escolas, de outras cidades para apresentar. E esse foi o infantil. E o adulto foi um formato que, pelo menos eu não vi, assim, igual no Brasil, que foi um festival de dança dentro de uma festa. Então, a hora que acabou o infantil, a gente tirou todas as cadeiras, né, da estrutura lá na Rivage e chegou o pessoal para uma festa. E durante a festa, a gente teve a amostra de coreógrafos e também teve ali cerca de 15 coreografias. E nas pausas tinha o DJ, tinha festa normal. E ia curtindo junto com isso a nossa amostra de dança, que daí começava ali com os adultos, a partir de 16 anos, na verdade, que as nossas turmas adultas começam com 16 anos. Sim. E aí, todos apresentaram e até o pessoal pede o tempo todo, quando vai ter de novo? Quando vai ter de novo? E esse foi o Station Fever, assim, o pessoal gostou muito, estamos ansiosos demais para fazer de novo ano que vem, né? Com mais novidades, com o evento ainda se tornando maior. E acabou se tornando, assim, mesmo sendo um evento da Station, se tornou já uma empresa junto, assim, sabe? Porque é um festival totalmente inovador, diferente, que a gente quer trazer maior, sabe? Então, como eu falei para vocês, assim como eu não esperava abrir uma escola nesse porte, nessa estrutura, e aprendendo com os dias a ser empreendedora, né? Até fica a dica, quem tem esse sonho, começa a fazer, porque é assim que a gente vai aprendendo né? E crescendo. E foi incrível, assim, tenho muito orgulho do que a gente conseguiu construir com o Station Fever. Sim. Foi muito bacana, né? Como eu disse, eu tive a oportunidade de ir lá prestigiar. Realmente foi muito incrível, assim. E como é bacana ver a dedicação dos alunos, né? Eu não conhecia ali os alunos, mas, assim, eu pude perceber que tiveram vários alunos que eles dançaram em mais de um grupo. Sim. E eu fiquei pensando ali como espectadora, nossa, como essa pessoa deve ter estudado, se preparado, ensaiado para estar ali, né? Inclusive, o pique, o fôlego para estar dançando mais de uma vez, com mais de um grupo. Então, assim, realmente, parabéns, foi sensacional. Obrigada. E deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Mais uma. Você acha que, por conta da atualidade que nós estamos vivendo em relação às redes sociais, né? Por exemplo, o Instagram e o TikTok, que são, né, plataformas onde as pessoas acabam fazendo mais dancinhas ou produzindo mais vídeos. Você acha que hoje, né, esse engajamento das redes sociais fez com que as pessoas despertassem mais esse interesse pela dança? Eu acredito que sim, né? Tem um lado extremamente positivo e o lado questionável, que os profissionais da dança acabam, né, contextualizando ali. Mas eu acredito que sim, as pessoas começaram a dançar mais, começaram a abrir uma visão ainda maior para estar dançando. Às vezes, quem tinha medo de entrar para uma escola de dança começou a fazer em casa, porque todo mundo começou a fazer em casa e deu toda essa abertura e essa procura, né? E acho que tem sido positivo, sim. Em alguns momentos, a partir do momento que entra para a escola de dança, a gente traz as diferenças, né? Olha, essa dança aqui que vocês aprenderam lá no TikTok, ela é essa aqui, ela existe, ela, né, tem uma história, então a gente gosta de trazer essa abordagem. Embora a gente também brinque com o TikTok até nas nossas redes sociais, faça os challenges, sabe? E é isso, assim, acho que tem sido positivo, no meu ver. Aproveitando que nós estamos falando das redes sociais, hoje no Instagram do programa, né, do podcast Programa Saúde e Movimento, nós abrimos uma caixinha e deixamos aberta essa caixinha para que as pessoas pudessem fazer algumas perguntas para a Luísa. Então, nós separamos aqui algumas perguntas, muitas já foram respondidas até na primeira parte do programa, mas a gente separou algumas aqui para fazer um bate-bola, né, um pouquinho mais rapidinho, para você responder, então, vindo dessas perguntas que o público colocou
colocou no Instagram. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e aí você responde. Tá. Sabendo, né, que a Luísa tem um público, os alunos de diferentes idades, então a gente colocou aqui as perguntas que o público mandou, independente, né, da idade. Eu vou te perguntar, então, quem é a sua inspiração? O que te motiva a dançar? Eu vou botar num contexto mais geral, mas as minhas maiores inspirações são os meus alunos. Eu acho que, sim, eu comecei a dar aulas relativamente cedo, né? Como eu comecei a dançar com 13 anos e com 19 eu já estava dando aula. Sim. E por muitos momentos, assim, quem foi minha grande motivação de continuar, de ir além, de trazer algo a mais, foram os meus alunos. E também os meus amigos. Hoje, a maior parte dos meus amigos são desse universo da dança, os meus melhores amigos, que eu considero parte da família, assim, são da dança. Então, eu me inspiro muito neles. Nem vou citar o nome, porque, assim, são realmente muitos, sim, tá? Né? Com certeza. Enfim, Se você é amigo da Luísa, então saiba que foi pra você. Sim, eles sabem. Minha equipe me inspira muito, e minha equipe são os meus amigos também, sabe? Então, é muito bom ter as minhas maiores inspirações perto de mim, porque eu aprendo muito com eles, eu evoluo muito com eles. Quando a gente tá derrapando, né? Eu tenho, meu Deus, assim, uma legião de pessoas que estão ali comigo para me levantar, para dar uma corda, para se divertir. Então, tenho muito orgulho, assim, aqui em Blumenau, a gente, da dança em si, a gente é realmente muito unido. E eles são as minhas maiores inspirações. Bom, qual que é a sua música favorita? Ai, que difícil. Vou deixar tu escolher duas, então. Eu acho que eu não vou dar um nome de música também, assim, mas pra dançar eu gosto muito de vocal feminino. Então, assim, por exemplo, sei lá, minha cantora favorita eu vou botar como Rihanna Internacional, e eu amo a Luísa Sonza também. Tá. Então eu gosto muito do vocal feminino, assim. A sua xará, Luísa. E aí uma pergunta de qual a sua banda favorita. Então, além das cantoras, tem alguma banda específica? Não, acho que banda... Mais as duas. Você tem alguma turma favorita? Com certeza essa pergunta veio de alguma aluna querendo criar aí um suspense no ar para ver o que a prof vai comentar. Gente, em todas as turmas que eu passei hoje, né, que antes de vir pra cá eu estava dando aula, elas iam falando assim, fala quem é essa turma favorita, fala quem é essa turma favorita. Não tenho turma favorita, amo todos vocês igual. Sim, imagina, né? Todos os teus alunos com certeza passam pela tua vida assim como você passa pela vida deles e deixa com certeza, né, uma marca para contribuir com a história, pra né, sempre. da tua e da deles. Hoje, né, não sei se você tem na memória, assim, como nós acabamos de falar, uma música, uma cantora, mas tem algum espetáculo, alguma apresentação que ficou, assim, guardada na tua memória que foi o mais emocionante? Ai, que difícil. Mas vou falar a disrupção do Grupo Avulsos, da minha Prof. Bu. Acho que foi um momento de dança, assim, uma das melhores apresentações que a gente já fez. Legal. Saíram algumas perguntas também sobre a questão do empreendedorismo, né? Nós falamos que iríamos comentar sobre o universo da dança. Então, tem uma pergunta aqui que é: como foi para você começar um negócio do zero e tão jovem? É muito desafiador, né? Como eu falei, tem sido, assim, foi um processo difícil de eu falar, não, eu sou empreendedora, eu sou diretora e essa sou eu agora, sabe? Foi um processo, assim, Profilu, e aí eu assumi um novo papel na minha vida, inclusive que traz vários balanços, assim, em cima disso, né? Então, é muito desafiador. O primeiro ano, assim, foi uma anestesia, passou, que foi o ano passado. E aí, agora eu vim trazendo mais lógica, mais estudo, mais estrutura, mais pensamentos para o próximo ano. Então, quando eu abri, como eu falei para vocês, foi do nada, foi um grito de coragem e eu fui. Só que eu tenho todos esses amigos, toda a minha família que me apoiou e vamos, né? Sim. É mais estudo ainda, desde que eu falei, para dar aula de dança, fui muito atrás de estudo. Para ser professora, né? Fui muito atrás de tudo. E agora, a parte do empreendedorismo é outro universo, né? Eu tenho que enxergar minha vida de outra forma, né? E
E tô começando assim, todo dia é um desafio. Então, claro, dá medo, gera uma ansiedade muitas vezes, aí vem mais uma coragem, daí a gente cria um novo produto como foi o Station Fever. Para quem tem vontade de empreender, como eu falei, precisa começar a tentar, pegar o que você já estuda e começar a aplicar. Sim. Seja grande ou pequeno. Quando eu abri Station, eu tinha uma ideia na minha cabeça que era, eu não vou começar pequeno, eu vou dar um chute grande. Porque se for pequeno ou grande, vai ser difícil igual, se não der certo, não vai dar certo igual. Então eu fui, assim, meter a cara para entrar no mercado. Eu vou entrar para o mercado de escola de dança? Eu vou entrar. Sim. Então, eu peguei essa ideia. Então, às vezes, é confiar muito na sua ideia, no que a sua intuição está falando, no que você está acreditando. É muito difícil. Muitas vezes eu tenho esse momento de não acredito, será que vai, será que vai? E vai, sabe? Às vezes não dá certo, sabe? Então, é um processo, dia após dia, altos e baixos. Sim. Mas, até agora, não me arrependo. É uma escolha certa que eu fiz. E vou me adaptando. Eu estou me adaptando a ser a Luísa empreendedora, sabe? Sim. E é muito bacana você falar isso, Luísa, porque as pessoas, elas têm uma imagem daquilo que a gente mostra e faz, mas não tem total noção do que acontece nos bastidores e da vida real. Então, falar abertamente sobre o quanto que é difícil, o quanto que é desafiador, mas o quanto que é possível, né? E que você tenta todos os dias, isso é motivador, né? Para quem está começando agora também, seja um profissional da área da dança, ou seja qualquer pessoa que está buscando empreender. Sim. Então, é muito bacana a gente conseguir colocar esse outro lado para as pessoas entenderem que sim, existe, né, um suor, literalmente, né, da dança e do trabalho, mas que é possível. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: o que a Luísa faz quando ela tá no tempo livre dela que não seja dançar? Gente, isso é coisa de terapia já, tá? Assunto de terapia, porque, gente, quando eu sempre me questionei assim, gente, quando eu estou trabalhando, eu tô dançando. Quando eu tô de folga, eu tô dançando. Quando eu tô com meus amigos, são meus amigos a dança. Então, assim, realmente vivo muito esse mundo como um todo. Assim, como eu passei a trabalhar com isso, claro, né, se torna um universo ainda maior, mas eu sei que os meus alunos também, quando vê os seus principais amigos dançam também, são envolvidos com isso. O que eu faço nas horas livres? Gente, eu penso sobre dança, é isso. Descansa, dorme e quando tá sonhando com a dança. Mas eu amo muito praia e pagode. Mas eu vou dançar no pagode, né? Mas por que eu falo isso? É que, eu danço hip hop, então, beleza, faz de hip hop, isso, aquilo. Mas quando eu vou pra um lugar diferente, eu gosto muito de ir pra uma festa de pagode, eu gosto muito de praia. É isso, mas acaba tudo em dança, gente. Vou pra praia, eu vou dançar. Sim, e você que é mulher, nós estamos falando aqui sobre empreendedorismo e é professora, tem uma pergunta aqui bem curiosa, que é a seguinte: a dança pode ser usada como ferramenta de empoderamento feminino? Com certeza. A gente até comentou rapidamente antes de como a gente começa a tomar posse de si quando começa a dançar. Porque a gente precisa se olhar no espelho. A maioria das salas de dança que você vai tem espelho, né? A gente precisa prestar atenção na forma que a gente está se movimentando, olhar para dentro de si, ver aquele corpo se movimentando, sentir, mesmo que não tenha um espelho, né? A gente sente o nosso corpo se movimentando. Então, é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, eu tenho minha turma que trabalha com mulheres adultas, que é o estilo Femme Styles, que a gente chama. E eu acabo levando para esse lado mais da sensualidade, né? Então, a gente conversa muito sobre esse lado, a gente trabalha esses movimentos mais sensuais. Então, é uma das formas que eu trabalho hoje, né? Nas minhas turmas de femme. Mas a dança em si, independente, é um estilo mais sensual. Não precisa ser um estilo mais sensual para trabalhar isso. A dança em si, você vai fazer uma aula de forró, você vai fazer uma aula de contemporâneo, você vai fazer uma aula de balé. Independente do estilo que você esteja dançando, você vai estar trabalhando com o seu corpo e a sua percepção com aquele corpo. Sim. E desde que, né, seja um profissional de confiança, que esteja ali para, né, trazer esse benefício do empoderamento para você, assim, é muito poderoso.
Sim. Até tem uma pergunta que era similar a isso, assim, né? De como que funcionam as aulas de dança sensual. Então, se você ficou interessada em saber um pouquinho mais sobre isso, entre em contato com a Luísa, que ela vai te explicar bem certinho. Eu amo. O que você diria para os pequenos e novos dançarinos, não só pequenos, né, de Sim. idade, mas talvez a pessoa que é iniciante, né, que querem crescer no ramo? É treinar e se esforçar muito. Se o seu intuito é entrar para dança, para um cunho profissional, para realmente se ver como um bailarino profissional, seja trabalhando ou seja se colocando num lugar de nível mesmo, assim, né? Recentemente eu tive um aluno que entrou na Station, nem foi na minha turma, e ele quase não ia ficar. Ele falou, vou começar no próximo mês. Eu falei, mas por quê? Já vai apresentar agora. Eu falei, olha, começa agora, se não quiser apresentar, não precisa. Mas tenho certeza que a prof vai te deixar confiante para isso. E aí ele abriu para mim, ele falou, eu queria muito evoluir. O que eu faço para, né, me tornar bom? E eu falei para ele, faz aula, faz o máximo de aula que tu puder, treina em casa, vem para cá mais cedo, busca além. Além da sua aula regular, eu faço aula toda quinta, eu faço aula segunda e quarta. Aquelas 2 horas na semana vai te fazer crescer muito, mas o quanto você quer crescer vai ser proporcional ao que você fizer em caminho daquilo, sabe? Com certeza. É essa a dica. Pra gente finalizar, Já chegamos ao final. Realmente não dá pra acreditar, passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Como eu disse, ainda mais quando a gente fala sobre algo que a gente ama, e principalmente porque você ama e vive isso, né, Luísa? Antes da gente finalizar, né, eu quero agradecer a tua participação, por você ter aceito o convite, por trazer, né, um pouco desse teu conhecimento, tanto como professora quanto empreendedora. Gostaria de pedir para você deixar os teus contatos, então aproveita esse momento para deixar os contatos para quem ficou com alguma dúvida ou quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, então aproveita esse espaço. Certo, obrigada. Então, hoje a minha escola é a Station Dance Complex, aqui em Blumenau. O nosso Instagram é @Station Dance Complex. A gente está no Instagram, está no YouTube, está no TikTok. O nosso contato de WhatsApp você encontra pelo Instagram também facilmente, mas se quiser anotar, né? Sim. 999782139. Mas assim, entrou no nosso Instagram, a gente tem o link na bio e lá tem todas as nossas redes. Quero ir direto pro WhatsApp, tem lá. Quero ir para o site do espetáculo de final de ano. Tem lá. Quero ver o que aconteceu no Station Fever. Tem lá, sabe? Então, o nosso Instagram, acredito que é a melhor ferramenta que você vai encontrar. Quem é Station. Então, siga a gente e participe e esteja envolvido. A gente alimenta muito lá. A gente conversa muito com as pessoas através do Instagram. E a nossa escola fica localizada, então, na Almirante Tamandaré. Quase em frente ali ao Batalhão da Polícia Militar. Na Estação Zimmer. Tá certo, então obrigada mais uma vez. Para você que está nos assistindo, como sempre, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Muito obrigada a você que interagiu conosco nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, YouTube, você que contribuiu com as perguntas para que a gente pudesse fazer aqui para a nossa convidada do programa de hoje. Quero agradecer também aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores. Se não fossem vocês acreditar neste projeto em prol da saúde, este programa não seria possível. Então, muito obrigada a todos vocês e, claro, como sempre, a nossa equipe aqui da TV Galega. Eu te espero no nosso próximo programa. Tchau.